Irmãos, antes da gente ler, eu queria falar para vocês a respeito de honra. De honra. Por que essa palavra ela tem um peso muito grande? Honra. Eu quero trazer para vocês, olha que interessante, o significado desta palavra, que eu achei assim absurda. Em questão não foi nem, irmãos, um site, nada. Eu coloquei no Google, eu pesquisei, e quem me deu essa resposta foi a tal da IA, inteligência artificial. E eu fiquei pensando, se a IA sabe disso, por que nós não podemos saber? Ou por que a gente não vai em busca para saber? A Bíblia hebraica, a palavra kavod, não é kabod, tá, gente? Kavod significa peso de glória. Glória e honra. E autoridade. Ela descreve a presença, o poder e a reputação de Deus diante da sua criação. Irmãos, diante da criação, diante de nós. Sendo usada para se referir à glória de Deus que enche a terra. Peso e glória, kavod. Frequentemente associado ao conceito de peso da glória divina, que é algo tão imensurável que transcende a compreensão humana. Honra e autoridade refere-se também à honra e à autoridade que Deus exerce sobre a sua criação, sendo uma manifestação no seu poder e da sua presença. Manifestação da glória, a glória, kavod, que Deus pode ser, a glória de Deus pode ser manifestada de diversas formas, incluindo adoração, a manifestação do poder divino, a presença sobre as pessoas. Irmãos, quem nos dá esse detalhe é um computador. Eu fico estarrecido, eu fico horrorizado. O quanto tudo que Deus Ele espera da sua criação, às vezes nós não damos resposta para isso. A gente precisa, irmãos, aprender o que é honra, para que nós venhamos entrar em um ambiente aonde realmente nós venhamos sentir, venhamos ser tocado pela presença do Senhor. Esse texto que eu quero compartilhar com a igreja fala de homens, de pessoas que desonraram o Senhor. Um procedimento totalmente desconexo com aquilo que Deus espera de nós. A palavra de Deus diz assim, Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a fazer o que, igreja? Transgredir. Se um homem pecar, olha o que ele fala para os seus filhos: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele?
Irmãos, isso é muito profundo. Se a gente errar contra o nosso próximo, a gente pode sim colocar em oração, pedir perdão, pedir desculpa, a gente pode se redimir, mas pecar contra aquele que não tem ninguém acima dele é loucura. Desmerecer aquele que não tem ninguém acima dele é loucura. Por que nós estamos entrando nesse assunto? Porque, irmãos, nós precisamos saber o que é honrar a Deus, também honrar o nosso próximo, honrar a nossa casa, honrar a nossa família, nosso casamento. Porque disso depende muitas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas. Aí, Eli continua dizendo, ou a palavra de Deus, né? Aqui no caso ele já tinha terminado, mas eles não ouviram a voz de seu pai. Olha como isso é forte, irmãos. Quem vive na desonra, qual é a vontade de Deus tem? Porque o Senhor os queria matar. Olha como isso é pesado. Eles desonravam tanto, eles estavam, irmãos, dentro do templo, eles faziam as coisas erradas, mesmo o pai dele, o pai deles, Eli, tentando corrigi-los, eles não davam ouvidos, eles se tornaram nulos nos seus próprios pensamentos, com a mente corrompida, irmãos, eles se tornaram pessoas irreverentes dentro do templo do Senhor, a ponto que Deus tinha vontade de matar eles. Pastor, mas graças a Deus nós estamos na graça de Cristo. Sim, aleluia. Ananias e Safira estavam na graça de Cristo e morreram. Irmãos, o que eu quero falar para vocês é que o Senhor não pode ser desonrado e desmerecido por nós que somos beneficiários de tudo que Ele fez por nós. Nós somos a criação dEle. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos: pare e pense, tudo aqui é passageiro. Os nossos cabelos vão ficar brancos, nós vamos envelhecer, nós vamos morrer. Então não permita que a glória dessa terra te distraia. Não permita que a glória dessa terra seja mais importante que a glória de Deus. Não permita, irmãos. E aí a Bíblia diz: e o jovem Samuel crescia em estatura e na força do Senhor. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A Bíblia continua dizendo: um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam, olha o que o homem de Deus falou para Eli: porque tratam com desprezo os meus sacrifícios, as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim?
Será que há uma diferença quando Jesus fala: aquele que honra mais o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu tio, tia, parente, o que for, mais do que a mim, não é digno? Será que tem alguma diferença da antiga aliança para a nova aliança nesse sentido? Nenhuma, não muda nada, porque se fala de honra, irmãos. A honra que se dava a Deus na antiga aliança, ela continua na nova aliança. Ela continua, ela não mudou. Por que nós nos perdemos? Porque nós não aprendemos o princípio da honra. Irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante porque o conhecimento, quando você adquire o conhecimento, ele vai te livrar de heresias, ele vai te livrar de você cair em buracos nessa vida. E aí, o profeta continua dizendo: para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo, o povo de Israel. Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andaria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Entenda isso aqui, irmãos. Porque honrarei aqueles que... Vocês podem repetir comigo? Honrarei aqueles que me honram. Porém, desprezarei os que... Ah, pastor, isso é antiga aliança, a gente tem que falar de nova aliança. Pois bem, vamos na nova aliança então. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 10, 32. A palavra diz assim, ó: portanto, isso é Cristo falando, o Cordeiro perfeito de Deus, aquele que se entregou por mim e por você, por nós. A Bíblia diz assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante que está nos céus. Isso quer dizer, irmãos, se refere à honra. É como Jesus falasse assim: olha, tudo que eu estou fazendo por vocês, se eu não tiver merecida honra, como que eu vou honrar vocês? Se vocês não me honram, como que eu vou honrar vocês? E ele tem, irmãos, ele tem o direito de ser primeiro em tudo. Olha que pesado é isso. Posso falar para vocês, irmãos, vocês não vão ficar chateados? Jesus é mais importante que a sua mulher. A sua mulher não te leva para o céu, Jesus te leva. Jesus é mais importante que seus filhos. Seus filhos não te levam para o céu, mas o sangue de Cristo te purifica e através dele vem a salvação. O dinheiro que nós temos, irmãos, não nos leva para os céus, mas Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que acontece, irmãos? Eu tenho pensado muito nisso, porque às vezes nós nos deparamos com situações onde as pessoas acham
que por causa que Cristo, Ele morreu por nós, as pessoas romantizam, como se elas não tivessem a obrigação de levar a sua cruz. Jesus não vai levar a nossa cruz, irmãos. Somos nós que devemos levar a nossa cruz. Somos nós que devemos dar honra a Ele. Eu vou dar um exemplo muito simples. Olha que interessante. Seu Zé, vamos supor uma situação que aconteça, é uma suposição, alguém chega para tentar assaltar o Senhor, e acontece uma briga tal, e os bandidos estão armados, e eu venho e entro na frente e levo 3, 4 tiros, que deveriam pegar no Senhor, e a minha vida é ceifada. Qual que vai ser a sua lembrança a respeito da minha pessoa? Pensa nisso. Era para eu ir para o vinagre, mas alguém foi por mim. É o mesmo sentimento, irmãos. Era para todos nós. Todos nós se perder, mas alguém foi lá e comprou a nossa briga. Alguém foi lá e falou assim: olha, eu vou fazer. E qual que é a resposta que nós damos? Muitas das vezes, irmãos, desonra. Por isso que é intolerável mesmo debaixo da graça, é intolerável a desonra. O Senhor Jesus não aceita, o reino dos céus não aceita, porque Deus nos amou, irmãos. Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho. João diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho, por amor a cada um de nós. Só que muitas das vezes, qual é a igreja que nós presenciamos hoje em dia? Uma igreja que pensa apenas em si. Muitas pessoas que pensam só no seu bem-estar, no seu umbigo, nas suas vontades, nos seus desejos. Muitas das vezes nós não temos, irmãos, e nós não praticamos aquilo que Jesus deixou para a gente praticar: amar o nosso próximo como a gente mesmo. Olha que interessante, irmãos, entender e compreender o que significa honra nos eleva para um outro nível de vida cristã. Um outro nível de vida cristã. Honrar, preste atenção, honrar é diferente de bajular. Honrar é diferente de bajular. Honrar tem a ver com princípios e valores. A bajulação tem a ver com interesses próprios e falsidade. Eu não vou fazer porque... Não, irmãos, você precisa saber quem convive do seu lado, quem está do seu lado. E eu não estou me referindo apenas a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos honrar a Deus por tudo, mas a gente precisa aprender a honrar também o nosso próximo, aquele que Deus colocou à nossa volta, aquele que Deus permitiu estar no âmbito de amigos, de pessoas que torcem por você. Às vezes, irmãos, nós queremos ser honrados, verdade isso, queremos ser honrados, lembrados, mas, irmãos, a gente não lembra de ninguém. A gente quer ser honrado, quer receber a honra, quer ser abençoado, quer mudança, quer transformação. Não honramos a Deus e não honramos as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Só esperamos. Sabe aquele ditado brasileiro que diz: só vem a nós e o vosso reino? Nada. Irmãos, eu fico abismado
com irmãos que não participam de nada que a igreja promove, não se envolve com nada, não quer nada, mas na hora de repente esperar uma honra, espera a honra e fica chateado quando nada acontece. Eu fico pensando, irmãos, qual é o legado que nós estamos deixando? Será que no dia que as pessoas entrarem conosco, não é só comigo não, mas com todos aqui, o dia que a gente morrer, será que essas pessoas que entrarem lá no velório, qual é a lembrança que eles vão ter de cada um de nós? Um homem egoísta que só pensa em si, uma mulher egoísta que só pensa em si, ou uma pessoa dada à comunidade, uma pessoa dada à unidade da igreja, que participava, que era ativo, que era ativa. Lê João 17, vê o que Jesus espera de nós. Ele sempre esperou unidade. Ele sempre esperou unidade. Esse é o desejo. Lê João 17. Nós não podemos, irmãos, se tornar pessoas individualistas e egoístas. Se eu verdadeiramente honro a Deus, eu também honro o meu próximo. Agora, se não honro o meu próximo, tampouco também estou honrando a Deus, porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como você falar que você honra a Deus, se você não honra as pessoas que estão à sua volta, porque uma coisa depende da outra. Glória a Deus, irmãos. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Mateus 7,7. Falamos de honrar a Deus, de ter temor com as coisas do Senhor. Mas eu quero também, irmãos, deixar você consciente que se você espera algo de alguém, faça primeiro. Faça primeiro. O que a palavra de Deus diz. Olha que interessante. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, Mateus 7,7. Sabe, irmãos, o que eu estou falando agora, de repente você não está nem entendendo, mas tem a ver com tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Tem a ver com tudo aquilo que Deus Ele quer promover em nossas vidas, na nossa comunidade e na igreja que é dele. Amém? A Bíblia diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora ouça, irmãos, o que Jesus fala aqui. Isso aqui é muito profundo. Ele fala assim, ó: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. É isso que Jesus espera de nós. O fulano não me honra. Honra primeiro. Irmãos, eu vou falar uma coisa que até esses dias atrás estava conversando com o Tiago. A questão da gente aprender a honrar uns aos outros dentro da nossa própria comunidade. Às vezes, temos, irmãos, a condição
de comprar algo, e a gente prefere comprar com um estranho do que comprar com um irmão que está dentro da igreja. Eu vou falar, irmãos, por mim, eu vou falar por mim. Todo serviço que aparece, irmãos, eu penso em vocês. É para fazer isso, tem um irmão na igreja que faz. Você sabe, às vezes Deus só não se manifesta mais entre nós porque nós não nos honramos. Eu estou honrando a Deus. Se você não honra o seu próximo, você não está honrando a Deus coisa nenhuma. Não existe isso. Não existe, irmãos. A não ser que o irmão, que é a pessoa que oferece o serviço, seja um péssimo profissional. Aí não tem como também. E é interessante entender que geralmente um irmão que é temente a Deus, até na prestação do seu serviço, irmãos, ele faz o melhor. O melhor. Diz uma história que há muitos anos atrás, os cristãos, eles eram conhecidos quando eles fabricavam algo pelos detalhes, porque não fazia nas coxas. Diz que quando você pegava uma cadeira que era fabricada por um cristão e uma cadeira que era fabricada por uma pessoa que não temia a Deus, irmãos, você podia ver os detalhes. Sabe por quê? Porque um cristão, tudo que ele faz como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Isso é honrar. Às vezes você nem conhece a pessoa que vai comprar aquele material, a pessoa que vai, mas você faz para Jesus. Então aqui nós temos entre nós aqui irmãos que trabalham como manicure, pedicure. É isso? Está certo o nome? Seu Silvio, essa semana, seu Silvio, uma pessoa perguntou para mim: preciso mandar arrumar o meu televisor. Eu falei: opa, eu sei, tem uma pessoa que vai arrumar. Já vou trazer para ele essa semana. Se alguém vier me falar de gesso, tem o Johnny. Se alguém vier falar para mim de construção, tem o seu Zé. Por que dificuldade nós temos de honrar uns aos outros? Se alguém vier falar de doce, de bolo, eu vou falar Dona Nádia. Às vezes nós damos preferência, irmãos, para pessoas que não servem a Deus. Vamos gastar o nosso dinheiro com pessoas que não servem a Deus, ao invés da gente honrar aqueles que estão conosco, trilhando o mesmo caminho. Isso tem a ver com honra, irmãos. Uma igreja que aprende a honrar a própria comunidade é uma igreja onde Deus se manifesta, porque isso agrada o Senhor, isso agrada a Deus. Amém, irmãos? Isso é muito forte. Na hora de comprar ou vender, contratar algum serviço, dê preferência para quem congrega com você. A não ser, como eu falei, se a pessoa seja um péssimo profissional, que não deveria ser. Irmãos, eu vou falar para vocês, tudo que eu faço, aonde eu vou, seja para incrédulo, seja para qualquer pessoa, os serviços que são contratados, a minha pessoa, eu faço como se estivesse fazendo para Jesus. Eu faço dessa forma. Sabe por quê? Eu sei que tudo isso vai impactar no mundo espiritual. Eu não sou bobo. Eu sei que tudo isso tem um retorno. Eu sei que o momento que Deus, Ele permitir que eu venha a ser honrado, eu vou ser honrado. E eu vou colher tudo aquilo que eu estou plantando. Isso é uma realidade.
quando você pratica a honra, Deus usa até pessoas que não estão, irmãos, ainda inseridos na nossa comunidade. Deus usa pessoas lá de fora para te abençoar. Eu tenho até um testemunho para falar para vocês. Irmãos, eu e minha esposa, nós estávamos planejando comprar um carro, final do ano. Estava até pensando em vender o meu carro, pegar uma parte, dar uma entrada em um carro e pegar um carro um pouco inferior para mim trabalhar e pegar um carro para ela. Estávamos esses dias na casa dos nossos irmãos conversando e a minha esposa falou assim: eu acho que Deus ouviu o que a gente estava falando. Irmãos, essa pessoa não está servindo aqui a Deus conosco, mas nos chamou para a mesa dela e falou assim: ó, tem um tal carro aqui e eu vou fazer um negócio de pai para filho. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou dividir em tantas parcelas e vocês vão pagar para mim, e o carro é de vocês. Na hora, irmãos, eu vi Deus. Irmãos, tudo que eu faço para vocês, eu faço o meu melhor. Você nunca vai ver o Jefferson fazendo nas coxas para vocês. Tudo que você confiar nas minhas mãos. O Johnny essa semana, pastor, formata o meu computador. Johnny, eu formatei esse computador como se fosse o meu computador. Cuidando com carinho. Se você quer viver uma outra vida, irmãos, aprenda primeiramente a honrar a Deus e as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão contigo, as pessoas que oram por você, as pessoas que torcem pela sua vida. Aprenda a honrar a sua igreja, a sua comunidade. Nós que temos chamados pastorais aqui, os irmãos têm chamado pastoral. Irmãos, se você não aprender a honrar esse lugar que você está servindo, você não vai honrar lugar nenhum e também não vai ser honrado. Você não vai ser honrado em lugar nenhum, porque nessa vida a gente só colhe o que a gente está plantando. Eu não sei se a igreja está me entendendo. Para a gente finalizar, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas coloca para mim aí, por favor, Samuel, Gálatas 6:10. Eu vou ler aqui no telão aqui com os irmãos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se a gente não aprender a honrar uns aos outros, como diz a palavra de Deus, o que nós vamos esperar? O que nós vamos esperar de Deus? Ai, Deus me abençoa. Irmãos, não vai acontecer. Me perdoe falar, não vai acontecer. São quase 20 anos pregando o Evangelho. 20 anos, irmãos. De repente, há 20 anos atrás, aonde você estava? O que você estava fazendo? Só que há 20 anos atrás, eu já estava com esse microfone na mão, falando da palavra de Deus. E se você não aprender a honrar o seu pastor, a sua igreja, os irmãos que estão entre você, você acha que você vai ser honrado? Você acha que as coisas vão acontecer? Hoje nessa manhã, irmãos, essa mensagem é uma mensagem para nos trazer um despertar, para que a gente possa entrar nesse ambiente, onde o próprio Deus, Ele fala para a casa de Eli:
onde o próprio Senhor Jesus, Ele fala: olha, você que me nega diante dos homens, você acha que eu vou reconhecer você diante do Pai? Ora, você que honra mais, sei lá, irmãos, até mesmo o seu trabalho, tem gente que honra mais o seu trabalho do que a Deus. E que Deus possa, irmãos, nos trazer esse temor ao nosso coração nessa manhã, para que tudo que Ele tem para nós, para nossa casa, para nossa família, a gente possa viver isso. Amém? Fecha a sua Bíblia e se coloca de pé aí no seu lugar.